Olá, senhores. Vamos aí com a resolução de mais uma questãozinha. Essa questão 4, ela fala assim, ó. Nas duas situações representadas a seguir, uma mesma carga de peso P elevada a uma mesma altura H. Nos dois casos, o bloco parte do repouso, parando ao atingir a altura H. Então perceba que ele sai da velocidade zero e volta para a velocidade zero. A variação de energia cinética total para nós é zero. Isso significa que o trabalho da força resultante vale zero. Então o fato dele falar ó, que ele sai do repouso e chega e para, é porque a variação de energia cinética vale zero. E, portanto, o trabalho da força resultante também vale zero. Isso significa que o que é gasto de energia de um lado é compensado do outro, e a energia total, o trabalho total, no caso, é zero, certo? Desprezando-se todas as forças dissipativas, desprezou atrito. Analise as proposições seguintes. Então, olha só, item 1. Na situação 1, a força média exercida pelo homem é menor que na situação 2. Então, vamos pensar. Na situação 1, senhores, a força média que o homem faz, olha lá, ó, vamos ver na figura lá? O homem está puxando aqui ó, com uma força F, o fio. Essa força F é transferida através do fio. Então, essa tração no fio aqui ó, é a própria força F que o homem está fazendo. Ele transmite essa força através do fio para nós, certo? E essa força, ela tem que vencer o peso, na verdade, a componente paralela ao plano do peso, que a gente chama normalmente de Px, mas podemos pensar direto já que é o P seno alfa. Então eu percebo que na situação 1, vamos colocar aqui, ó, na situação 1, a força F, ela tem aí a mesma intensidade, né? Ela tenta vencer a componente do peso, que é o P seno alfa. E na situação 2? Olha só. Na situação 2, o cara vai puxar, vou colocar verde agora, ó, com uma força, que eu vou chamar de F'. Esta força F', ela é transmitida através do fio, ó, até chegar na outra extremidade, que é presa ao bloco. Então aqui eu tenho a mesma força F', certo? E essa força, obviamente, que ela está tentando aí equilibrar, tentando vencer o peso do nosso bloquinho, que é P. Então a gente pode falar que na segunda situação, a força F', ela tem a mesma intensidade do peso. Isso pensando na situação de equilíbrio para os dois, certo? Espera lá. Aqui eu tenho peso multiplicado pelo seno de alfa. E o maior valor que o seno de um ângulo pode assumir é 1. No caso, como o ângulo não vale 90 graus, a gente já pode falar que esse seno de alfa é um valor menor do que 1, não é verdade? Dessa forma, a gente consegue concluir que a força aplicada na primeira situação, ela tem uma intensidade menor que a força aplicada pelo homem na segunda situação. Ou seja, a força que ele exerce é menor na primeira situação do que na segunda. Ele fala que na situação 1 a força média exercida pelo homem é menor que a situação 2, portanto o item 1 está verdadeiro. O item 2. Na situação 1, o trabalho realizado pela força do homem é menor que o da situação 2. Ah, peão, a força é menor. Sim. Só que olha a distância que o cara vai percorrer na situação 2. A distância que ele vai percorrer na situação 2 é exatamente a altura H. Enquanto que na situação 1, senhores, ele vai percorrer toda a extensão da hipotenusa dessa rampa aqui, ó. E essa rampa, ela tem uma distância maior, certo? Percebo que ela é hipotenusa, enquanto um dos catetos aqui representa a nossa altura H. Então, apesar de uma força menor realizada por ele, a distância acaba sendo maior. Para a gente não ter que ficar calculando a distância e provar que o trabalho vai ser o mesmo, nesse caso, nós vamos poder pensar da seguinte forma. Ó. O trabalho realizado pelo homem aqui, o trabalho da força F, ele tem que superar, ou, no caso, vencer, o trabalho da força peso. É a única força que está atrapalhando o corpo subir. Você quer levar o corpo para cima, o peso quer levar ele para baixo. Então, o trabalho da força F tem que equilibrar o trabalho da força peso. E o trabalho da força-peso a gente calcula por mgh. Lembra da formulinha? Pô, pera lá.
A força-peso é uma força conservativa. Ela não depende do caminho que vai seguir, o trabalho do peso é o mesmo. Vai ter que sair desse nível e chegar nesse nível. Ou seja, ele vai subir uma altura H. Se eu pensar aqui, ó, ele vai sair desse ponto, chegar nesse ponto, de novo, ele vai subir uma altura H. Isso significa que como a massa, a gravidade e a altura é a mesma, o trabalho do peso é o mesmo, tanto no caso 1 como no caso 2. E como nos dois casos o trabalho da força tem que vencer o trabalho do peso, eu vou poder afirmar que o trabalho da força F e o trabalho da força F', chamando aí no primeiro e segunda situação, eles vão ter que ser exatamente iguais, ou seja, igual ao trabalho do peso, obviamente com o sinal trocado apenas, né? O do peso seria negativo, porque se o corpo vai subir é contrário à força-peso, e o trabalho da força F do operador seria positivo para nós. Então falar que o trabalho é menor ou maior está errado, né? Os trabalhos seriam exatamente iguais para nós. O item 3. Olha o que diz o item 3. Em ambas as situações, o trabalho do peso da carga é calculado por menos P vezes H. Então, ó, perceba que ele calculou o trabalho do peso. Então, vamos calcular aqui, ó, o trabalho do peso. A gente sabe que é mgh positivo quando o corpo sobe, positivo quando o corpo desce, negativo quando o corpo sobe. Peraí, mg, massa vezes a gravidade, é o próprio peso, né? Então vai ficar peso vezes H. Então eu percebo que o item 3 é verdadeiro, né? O trabalho da força-peso é menos P vezes H. Por que mesmo que é menos, peão? Porque o bloco sobe, enquanto a força-peso ela é para baixo. É invertido o sentido delas, né? O peso atrapalha esse movimento. E a 4. Na situação 1, o trabalho da força aplicada pelo homem, não é o da força-peso, hein? É calculado por P vezes H. Lembra que eu falei aqui embaixo? O trabalho da força F ou da força F', o trabalho do homem, é exatamente igual ao trabalho da força peso, porém em módulo. Em módulo. Por que em módulo? Porque o bloco está subindo e a força F aplicada pelo homem está querendo fazer esse bloco subir. Ela concorda com o deslocamento. Então, aí no caso, o trabalho da força F é positivo. Então, sabendo que o trabalho da força F é igual ao trabalho da força peso em módulo, eu vou poder falar que esse trabalho é o P vezes H, só que positivo para nós. Portanto, o item 4 também está verdadeiro. São verdadeiros 1, 3 e 4. Isso dá para nós como correta alternativa D. Fechou, senhores? Se você curtiu, se te ajudou, dá um like aí, se inscreve no canal e bora pro próximo. Até mais.